Capítulo 10, verso 24. Hoje eu gostaria de falar sobre esse tema, importando-se com os outros. A gente tem que se importar com os outros. A Bíblia diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Vamos ler juntos? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Mais uma vez, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, e nós pedimos que ela penetre nos nossos corações, e ela faça coisas sobrenaturais aqui essa noite, abençoando e nos fortalecendo. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus, irmão. Pode sentar, Deus te abençoe. Glória a Deus. O mundo que nós estamos vivendo está sendo marcado por tremenda indiferença, uma falta de solidariedade com as pessoas ao nosso redor, um individualismo profundo e também um egocentrismo. São coisas que têm afetado muito o mundo que nós estamos vivendo. Essas atitudes não evidenciam o Senhor. O nosso mundo tem sido abalado por essas questões. Uma geração marcada pela ideia do tanto faz, né? Pessoas deitadas na calçada, tanto faz, né? A gente vai se acostumando. Favelas ao redor, sem ter o que comer, sem ter o que beber, né? Muitas vezes sem casa, muitas vezes sem esgoto, muitas vezes sem Deus, muitas vezes sem salvação. E a gente vai se acostumando com essas indiferenças que o mundo hoje tem. A individualidade é uma coisa que pode ser boa, não tem problema, claro, né? Você é um indivíduo, então é uma coisa boa, a tua individualidade, não é? É o que é do seu ser. É claro que nós podemos ter isso, você pode, não é, ter o seu talento, você pode ter o seu jeitinho, você pode ter o seu perfume, não é? Isso faz a nossa individualidade. Porém, o individualismo, que é esse sistema que prefere o direito, né? Ou então o interesse individual em vez do coletivo, então isso realmente pode ser bastante prejudicial. Isso desbota, isso deixa mais acinzentado quando a gente fala sobre essas coisas, né? Alimenta muito o egoísmo em si, quando você fala que eu prefiro a minha vontade do que ajudar, no caso, um grupo, a igreja, não é? Envenena a alma, não cabe isso dentro do cristianismo. O Cristo do cristianismo, Ele se importa, louvado seja o Senhor. Ele morreu numa cruz para dizer que se importa por nós. Ele fez uma obra para dizer que Ele nos ama, que Ele ama a nossa vida, que Ele morreu por mim e por você. Então o Cristo do cristianismo se importa. Então eu e você devemos importar também com as pessoas, amém? É o que Paulo está falando aqui na carta de Corinto. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Busca o interesse da outra pessoa, busca o que vai abençoar a outra pessoa. Saia da indiferença, abra os olhos, veja quem está ao seu redor, compartilhe, não é, do amor de Deus, faça alguma coisa por alguém. Então, o chamado dessa noite é para que essas vendas possam sair dos nossos olhos, e a gente possa ver, a gente possa notar, a gente possa tocar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu devo, a Bíblia diz, me importar, em primeiro lugar, com as cargas uns dos outros, com as cargas dos outros. Tem um versículo muito interessante em Romanos, se você quiser abrir lá. Às vezes eu não consigo colocar tudo aqui na projeção, que às vezes é grande, mas eu coloco só uma frase, né? Mas diz assim, Romanos 15, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós
agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Romanos capítulo 15, verso 1 e o verso 2. Olha, que nós somos fortes, amém? Quantos fortes nós temos aqui? Digam amém. Amém. Ok, vou perguntar de novo, amém? Quantas pessoas fortes nós temos aqui? Diga amém. Amém. Você acha que você é forte para você mesmo, filho? Você acha que você é forte para você mesmo? Tem muito pouco a ver com a gente. A gente é forte para sustentar alguém. Quem é forte tem que ser forte para ajudar, forte para contribuir, forte para ser uma sustentação na vida do seu irmão. Paulo se incluiu quando disse, nós que somos fortes. Paulo sabia que ele tinha força em Cristo. Paulo sabia que ele era um apóstolo ungido por Cristo. Paulo tinha consciência disso e diz, olha, nós que somos fortes. Não é nenhum orgulho achar que você está com o Senhor andando bem, mas se você andar bem, é para sustentar os outros. Então, na verdade, a carga dos crentes, não é? De cada crente, a sua fraqueza, a sua debilidade, não é? A sua criancice, às vezes até a sua chatice, ela tem que ser amenizada com aqueles irmãos mais fortes. Aqueles irmãos que se sentem mais fortes, eles são mais fortes para ajudar a levantar, para sair do seu lugar e dar uma palavra de bênção, de graça. Eu estou vendo aqui vários irmãos que são usados por Deus. Eu vou citar, a irmã me permite, mas eu estou muito feliz de ver a irmã Cândida sentado aqui com a mãe do Renato, porque não é justamente ela chama Márcia, mas tem um nome diferente lá no Japão que eu nem vou tentar, viu, irmão? Mas ela fala assim que pode ser Márcia, né? Então a gente chama ela de, mas tem um nome bonito. Qual que é o seu nome lá no Japão, irmã, por favor? Katsui. Eu sei que eu falei errado, mas não tem problema. Mas louvado seja Deus, né? Então eu vi a irmã Cândida sentar. Eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Cândida, porque o Renato hoje não está lá no Japão, e eu já vi a irmã, foi lá e sentou com essa irmã, louvado seja Deus, porque isso mostra que a irmã, com a sua força, está apoiando a vida de uma outra irmã. Você pode dizer amém a isso? Isso é tremendo, irmão. Você sair do lado onde você está e trazer uma palavra de bênção na vida de alguém que está sozinho, na vida de alguém que precisa de um abraço, não é? Então, o forte, ele coloca-se não no time daquele das queixas, porque eu não posso ser forte e o irmão chegar em mim e reclinar sobre mim, eu sair reclamando. Esse irmão fica reclinando sobre mim. Eu sou forte para não me queixar, para ajudar, para suportar. Eu me lembro que eu estava no seminário e uma irmã disse assim para mim, eu suporto essa irmã, porque a Bíblia manda. Não, mas não é esse tipo de suportar. Suportar é ser suporte. Suportar não é você tolerar. Suportar é você ser forte ao lado daquela pessoa. Sofrer privações para ajudar aquele irmão, aquela irmã. Quando Cristo carregou a cruz em nosso favor, inclui a ideia realmente desse Jesus ressurreto, entrando na sala dos discípulos que estavam lá fechados depois da sua ressurreição, e a primeira coisa que ele entra na sala para dizer é, paz seja convosco. Agora, eu fico imaginando juntamente com você, aqui essa noite, que Jesus poderia ter dito muita coisa aos discípulos quando entrou na sala depois da ressurreição. Sim ou não? Ele poderia ter dito, cadê o Tomé? Faltou aqui no culto? Porque Tomé estava ausente no primeiro dia que ele foi. E cadê o pessoal que me abandonou? Cadê aquele pessoal que... cadê aquelas pessoas? Enfim, ele poderia ter dito muita coisa. Olha, você me traiu, hein, Pedro? Rapaz, olha, se não fosse o Espírito Santo e Deus, eu estava frito. Ainda bem que você está aqui, senão eu ia ainda falar mais coisas para você. Ele poderia ter dito muitas coisas quando ele entrou, mas é que ele olhou para todo mundo e disse, paz seja convosco. É isso que mostra uma pessoa ser forte.
Ele entra na sala e diz: aqui vamos ter paz. Ele entra na casa e diz: aqui vamos ter paz. Ele entra numa situação no lar e diz: aqui nós vamos ter paz. Isso que mostra força. Ele tem coragem de enfrentar as questões e dizer: paz seja nessa casa. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem, não é? Paulo explica que isso convém na edificação. É uma atitude altruísta e não egoísta. Você pensar nos outros, né? Ajudar os outros. E olha que diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Agora, se você olhar em Gálatas, você encontra 2 versículos. 1:5, Gálatas 6:5, diz que cada um deve levar a sua própria carga. Diga assim comigo: cada um leve a sua carga. Agora, no verso 2, ele diz: levai a carga uns dos outros. Então parece que está errado. Primeiro ele diz: levai a carga uns dos outros, e depois ele diz: cada um leve a sua própria carga. Por quê, pastor? Porque existe carga e carga. Existe palavra e palavra no grego. Uma diz respeito à mochila. As mochilas, cada um tem que levar a sua. Tá certo, irmão? Amém ou não? As mochilas, amém ou não? Você fez aí, tá com 4 filhos, você tem que levar seus filhos, não tem jeito. Suas mochilinhas, né? Tem que levar lá o carrinho, pega o carrinho, leva. 1, 2, 3, 4, tanto de filho. Porém, quando a Bíblia diz: levai a carga uns dos outros, ajudai para levar, ele está falando daquelas cargas que são difíceis. Daquela que quando uma pessoa tem uma perda muito profunda, às vezes quando a pessoa ela passou uma luta muito difícil, às vezes quando a pessoa teve uma queda muito forte, às vezes quando essa pessoa não consegue sozinho, você tem que encostar na pessoa para ela sobreviver. Às vezes, uma perda de um querido, você encosta e diz: irmão, vou estar orando por você. Telefona durante a semana, dá um apoio durante a semana, porque é uma perda muito grande. Então aquela pessoa precisa do abraço da igreja, ela precisa do apoio dos irmãos, ela tem que se levantar, mas não consegue sozinho. Eu coloquei o exemplo do rapaz, 2 levando a geladeira, porque verdadeiramente é assim, é difícil levar sozinho uma geladeira. Então vai 2. Um pega de um lado, outro pega do outro. Principalmente geladeira mais difícil, maior, como são hoje. Então um apoia o outro, porque esse peso não dá para levar sozinho. Quando estão entendendo, digam amém. Tem peso, irmão, que você tem que ajudar. Então a Bíblia diz: levai a carga uns dos outros para sermos ajudados em nome do Senhor. Tem carga muito pesada. Eu poderia citar, por exemplo, enquanto nosso tecladista está chegando aqui, a carga da solidão, que tem atingido muita gente. A solidão em si, ela é muito forte. Eu estava vendo uma história ali dos Estados Unidos, a respeito de uma senhora chamada Mamie, e ela sempre ia no correio, não é? Fazia viagens ao correio constantemente, e ela tinha uma máquina de correio, no correio americano, que eu não costumo ver aqui, não sei se tem, hoje não se vai tanto no correio assim, mas você coloca a correspondência e você já carimba com valor e tal, mas numa máquina, você não tem que enfrentar uma fila. Mas essa senhora, toda vez que ela ia no correio, ela entrava e ela ia na fila e ficava esperando aquela fila enorme só para carimbar a carta dela para ir. E o rapaz que estava atendendo aquela senhora, ele começou a ficar inquieto com essa atitude. Todo dia, vendo aquela senhora entrar na fila e pegar a fila e não querer ir lá no caixa mecânico lá e carimbar a sua carta. E aquilo começou a incomodar tremendamente o rapaz. E ele olhou para aquela senhora e disse: olha, senhora, não tem problema, eu vou carimbar aqui a carta da senhora, mas a senhora sabe que a senhora não precisa fazer isso. A senhora tem uma máquina aqui, que a senhora pode chegar aqui, fazer o pagamento tal, e bater o carimbo na sua carta e a carta vai. A senhora não precisa enfrentar essa fila. A senhora não precisa
gastar tanto tempo? Ela falou assim, olha, eu sei que tem a máquina, mas eu faço questão de pegar aqui essa filha. Ele disse, por que, senhora? Ela disse, porque aquela máquina não pergunta para mim sobre a minha artrite. E toda vez que eu venho aqui, você me pergunta. E eu quero contar como eu estou para alguém. Então eu pego essa fila. Irmãos, Deus colocou no meu coração que tem pessoas no seu caminho que Deus tem colocado, que só passam na tua casa ou telefonam para você, para que você pergunte como eles estão, porque são pessoas sozinhas. A solidão é uma das coisas piores da nossa modernidade. Depressão, luto, doença, pobreza, fome, opressão, espírito quebrantado, pessoas destruídas, é o que a nossa sociedade tem presenciado. O que nós precisamos fazer, se queremos ser discípulos de Cristo, é sermos essa pessoa que pergunta da artrite, que essa pessoa que pergunta como a pessoa está, que leve o amor de Cristo, não que leve uma propaganda de uma cantata só que nós vamos ter domingo, mas que leve o amor, a preocupação, o zelo, e que as pessoas ao olhar para nós digam, por que você se importa? Por que você se importa? Por que você se importa? Segunda coisa que a palavra de Deus diz que eu devo fazer é me importar com as pessoas feridas. Não simplesmente me importar com as pessoas que têm cargas, mas com aquelas que foram feridas. A palavra de Deus diz para nós ali da parábola do bom samaritano, que em Lucas 10, 30 em diante, diz que vieram salteadores e feriram aquele homem e o deixaram meio morto, diz a palavra. Esse é o resumo da parábola que Jesus conta. Um rapaz andando, devia ter dinheiro, devia ter roupa, devia ter animal, devia ter um camelo, ou talvez um cavalo, ou talvez um jumento. Ele estava lá, mas ele foi roubado. Os salteadores levaram tudo e deixaram ele meio morto. E diz a Bíblia que o sacerdote veio e passando de largo foi embora. Veio também um levita e passou de largo e também foi embora, diz a palavra de Deus. Eu não vou pregar exatamente sobre a parábola, porque a minha ideia é pregar especificamente sobre se importar com os outros. Eu quero destacar para você que eu acredito que aqueles homens que passaram de largo, eles tinham muita coisa para se preocupar, muitas coisas para se importar, que não era aquele homem. Fico imaginando que um sacerdote, um levita, eles deviam estar falando, esse rapaz é um caso perdido, já está meio morto, o que eu vou colocar ele na minha garupa? Não é assim que a gente encontra as pessoas na rua, meio mortas? Não é assim que a gente encontra as pessoas na sociedade, já quase morrendo? A palavra de Deus diz que eles passaram de largo. Eu fico pensando por quê? Talvez alguém pergunte, eu não tenho nada a ver com isso. Talvez alguém colocasse naquela hora, esse sacerdote ou esse levita, eu tenho que chegar no horário lá no culto de Jerusalém, eu não tenho tempo de parar com essa pessoa. Talvez o levita tenha se preocupado dizendo, estou ocupado demais para parar e tocar essa pessoa. Não dá, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer determinadas coisas. Mas eu louvo a Deus porque na parábola Jesus nos conta que um homem chamado por ele só de samaritano, que esse samaritano se moveu de compaixão e ajudou, atou-lhes as feridas com azeite e vinho. Azeite lembra a presença do Espírito Santo e vinho, a aliança que temos em Cristo. Colocou na sua cavalgadura, que é um esforço missionário, representa isso para nós, ou pode representar aqui para nós essa noite. Quando eu coloco alguém na minha cavalgadura, coloco alguém no meu cavalo, é a mesma coisa de dizer que eu coloquei alguém no meu carro para trazer
na cantata. É a mesma coisa de dizer, eu vou passar na sua casa e eu vou te pegar, se está ferido, você não está bem, mas eu vou te pegar na tua casa, eu vou te levar até a igreja. Eu vou te levar para você ver que Deus te ama e que Deus vai usar o pastor para falar com você, que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama e vai curar as tuas feridas. A Bíblia diz que Ele cobriu as despesas daquele homem, significa o seu grande amor, cuidando dos dias. Queridos, cobrir as despesas significa, você está doente, eu vou te levar. Eu vou caminhar com você, eu vou te pegar no meu colo, eu vou pagar o que você precisa para comer, beber, sarar. Sabe o que significa isso? Discipulado, cuidar da pessoa, zelar pela pessoa. Isso tudo Deus tem falado no nosso coração. A Bíblia diz em Lucas 10:36, qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E eles disse, o que usou de misericórdia com ele. Aí disse Jesus, faz o mesmo. Usa de misericórdia com quem está meio morto. Usa de misericórdia com quem a sociedade já não dá mais chance. Usa de misericórdia com quem está caído. Tão importante como amar o próximo é ser próximo. Tão importante do que nós ficarmos falando de cristianismo é viver o cristianismo. Jesus não veio aqui fazer para nós uma religião teórica. Olha como é bonito a gente vai à igreja. Não, prática. Verdade é que eu não consigo colocar todo mundo na garupa do meu cavalo. É lógico que não. É lógico que eu não consigo salvar 15 pessoas. É lógico que não. Eu não consigo trazê-las no meu carro. Precisaria alugar uma van. Mas se forem 200, eu não consigo, mas eu posso atingir alguém. Eu posso colocar alguém. Eu posso mandar cuidar de alguém. Eu posso me pôr para ajudar uma pessoa. E dizer, pastor, essa pessoa eu vou ajudar. Essa pessoa eu vou cuidar. É tão interessante isso, porque a Bíblia diz que nós devemos curar. A Bíblia diz em Mateus 18:33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não devia tu também ter misericórdia do teu companheiro? Tem um pastor luterano chamado Martin Niemöller, é um pastor alemão, e ele fez um poema que nós aqui no Brasil, nós traduzimos esse poema, e mais ou menos diz assim, um pouquinho aqui adaptado à nossa língua, mas o poema diz a seguinte coisa, a respeito dos nazistas, sabe os nazistas, né? Alemanha, Hitler, a respeito dos nazistas, foi dito o seguinte, primeiro eles vieram buscar os judeus, eu não me incomodei, porque eu não sou judeu. Depois os nazistas vieram buscar os comunistas. Eu também não me importei, porque eu não era comunista. Levaram os liberais. Eu encolhi os ombros, nunca fui liberal. Em seguida levaram os católicos, mas eu sou protestante. Quando vieram me buscar, já não havia ninguém para me defender. Esse poema reflete uma coisa muito importante para nós. Reflete que se eu deixar que o diabo mate a pessoa que está do meu lado, o próximo pode ser eu. Se eu deixar que o diabo leve um irmão da igreja, o próximo também pode ser eu. Se eu deixar que leve o meu vizinho, e se eu não ganhar o meu vizinho para Cristo, e se eu não trouxê-lo de volta, se eu não trouxer de volta ou para os caminhos do Senhor, Satanás pode levá-lo, ele pode se tornar um inimigo meu. Portanto, cada pessoa que eu ganho, cada pessoa que eu batalho, cada pessoa que eu levo, cada pessoa que eu luto diante do Senhor, é uma pessoa que fortifica o meu redor, fortifica o meu círculo.
Cada pessoa que eu estendo a mão é uma pessoa que vai me ajudar. Cada pessoa que eu ajudo, teoricamente, é uma pessoa que vai me ajudar. Terceiro lugar, a Bíblia diz que eu devo me importar com os meus inimigos. É tão interessante porque essa história é a história de Jonas. Eu vou fazer um resumo aqui porque acho que todo mundo conhece a história de Jonas. A minha filha de 2 anos e meio já brinca com a gente com 3 histórias, né? Então são as histórias muito conhecidas do Antigo Testamento. Mas eu acredito que você já conhece, eu vou resumir aqui. O resumo é que Deus mandou ele ir para Nínive. Vai para Nínive e pregue lá. Ele não gostou, porque os ninivitas eram inimigos de Israel, matavam as pessoas de Israel. Como que eu vou falar de Deus para alguém que quer matar minha família? Como que eu vou falar de Deus para alguém que quer destruir a minha história? Mas a palavra de Deus diz que Deus mandou ele para Nínive, mas ele foi para Tarsis. E ele, sendo surpreendido por uma tempestade ali no meio do navio, a Bíblia diz que os marinheiros jogaram ele para fora do navio, porque ele disse: eu sou o problema, essa tempestade está acontecendo por causa de mim, pode me lançar ao mar, eu prefiro morrer do que ajudar um inimigo meu, eu prefiro morrer. E jogaram ele para fora do barco, e um grande peixe veio engolir o Jonas, e ele passou 3 dias no vento peixe. Depois de 3 dias comendo alga, peixinho que já não estava lá muito bom, passando uns negocinhos na boca de Jonas, ele achou melhor se arrepender. Ele disse: ó Deus, e se arrependeu, e Deus fez com que o peixe vomitasse ele na praia, e ele falou: bom, já que tem que ir, vamos. Ele foi. Só que ele foi um dos piores pregadores da história, que alcançou um dos maiores moveres de avivamento da história, porque ele não queria salvar ninguém. Então ele fez uma mensagem sem apelo, sem busca de arrependimento. Diz: ainda 3 dias e vocês vão ver o que é bom para tosse, mudando as palavras, lógico. 3 dias e Nínive será subvertida. 3 dias e vocês vão ver que Deus vai pesar a mão. 3 dias e vocês serão destruídos. Não teve apelo, não teve ajuda, não teve quem quisesse arrepender. Vem aqui no altar, cante aí toque aí uma melodia gostosa para que a gente possa correr no altar. Não teve nada disso. Mas mesmo uma mensagem tão ruim como aquela, cheio da glória e presença de Deus, fez com que uma cidade inteira se convertesse. O próprio rei rasgou as vestes, o pessoal deixou de comer, colocaram o rosto no chão, e houve um grande avivamento em Nínive. Porém, a Bíblia diz que Jonas estava muito triste, porque ele queria que os ninivitas morressem. Eu quero dizer para você que tem muita gente que não diz, mas que pode estar aqui essa noite dizendo: eu queria que aquela pessoa morresse, de tanto que eu não gosto dessa pessoa. Eu queria que essa pessoa sumisse, porque ela não é digna do Evangelho. A gente não diz isso, mas a gente acha que determinadas pessoas não são dignas da mensagem do arrependimento, da cruz. A gente acha. Não, pastor, sabe o que essa pessoa fez por merecer? Sabe o que é, pastor? Essa pessoa errou. Então a gente acha essas coisas, a gente é assim, a gente não conta. É claro que se estiver no culto e o pastor fizer o apelo, diz: ó Deus, ajuda essa pessoa, mata. Ajuda, mata. A gente não gosta de quem faz mal. Para nós, natural. Isso em todas as épocas da vida. A gente é ser humano. A gente aprende com Deus que se a gente não proteger as pessoas ao nosso redor, se a gente não cuidar, se a gente não falar de Cristo para o nosso inimigo, ele vai continuar sendo nosso inimigo. Mas se nós falarmos de Deus para o nosso inimigo, ele vai poder sentar no banco com você. Louvado seja o Senhor.
e vai chorar no teu ombro, dizendo: me perdoa, eu era muito chato. E põe chato nisso. Eu era muito... põe mais nisso. Mas ele vai chorar na tua camisa e vai ser um irmão seu, e ele vai para a glória de Deus junto com você. Isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz aqui que Jonas olhou, né? E Jonas 4:6, acompanhe aí na leitura da sua Bíblia, Jonas 4:6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e a secou-se. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Verso 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que te enfades por causa de uma aboboreira? Ele disse: é justo que eu me enfades, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão de uma aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que uma noite nasceu e na outra pereceu. Verso 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Quando Jonas sentou do lado de fora da cidade e viu que a cidade se arrependeu, ele encheu o coração de coisa ruim e começou a desejar a morte. Aí Deus fez nascer uma aboboreira, que fez uma sombra gostosa na cabecinha de Jonas. E quando Jonas viu aquela sombra, glorificou a Deus e disse: aleluia, pelo menos a sombra, glória a Deus, posso ficar aqui olhando a cidade. Mas de repente, no outro dia, subiu um bichinho e matou a aboboreira, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e novamente ele quis morrer. E Deus falou assim: por que, Jonas? É razoável isso? Ele disse: assim, é razoável? Lógico que é razoável. O Senhor deixou morrer aquela que fazia sombra. Aí Deus fez uma pergunta para ele: Jonas, você está chateado por causa da aboboreira, que você não fez nascer? Você não fez ela crescer, porque uma aboboreira não nasce da noite para o dia, e ali nasceu, foi um milagre. Você não fez o milagre acontecer na sua vida, mas você não se importa com 120 homens que não sabem discernir entre a mão esquerda e direita, e com eles você não se importa. Essa é uma mensagem muito forte para nós como igreja, porque nós nos importamos com as coisas, com a sombra, com o lugar que dormimos, com aquilo que comemos. É natural, faz bem, não é nada ruim. Deus até fez o milagre acontecer, como Deus faz o milagre acontecer todo dia que você dorme naquela cama gostosa, todo dia que você come aquele seu leitinho com sucrilho que você gosta, aquele queijinho mineiro, aquele churrasquinho do Rio Grande do Sul, aquele franguinho assado com batata, que você chega no domingo e diz: glória a Deus. Aí Deus fala: tá bom, pode gostar, não é ruim, eu fiz isso para você mesmo. Olha o milagre de Deus. Você pode dizer amém? Mas o rapaz que entregou o frango para você, já faz 10 anos que entrega o frango para você. E a pessoa que já faz anos e anos que está lá na padaria, que você pega o pão todos os dias, tu não te importa que ele não sabe discernir a mão esquerda e a mão direita? E aquele rapaz que passa na tua casa só para te abraçar, você acha que é o teu cheiro ou é o cheiro do meu filho que está em você? Ou aquele que clama e te telefona diante de uma necessidade, você acha que eu não amo estes? Você não acha que eu não amo estes?
faz 20 anos que eu estou tentando falar de Cristo a um amigo meu. E nesses dias a mãe dele faleceu. E eu sei que ele está em muita depressão. E já era de madrugada, eu saí da minha casa, fui lá no hospital. E eu orei por aquela mulher, com toda a minha fé. E Deus ainda deu 2 dias para aquele filho com ela. E Deus ainda deu 2 dias. Mas muito velhinha, foi perdendo a força, faleceu. Antes de sair do hospital, eu falei para ele, vamos comer. Ele disse, não, está tudo fechado. Eu falei, eu vou buscar algo para você comer. Ele disse, não, Diego, não se preocupe, está tudo fechado. Eu falei, eu vou achar. Eu vou trazer. Senão você não vai ter força para enterrar sua mãe. Para passar com ela, que ela estava nos momentos finais, para passar com ela a madrugada. Eu fui. Minha esposa me ajudou, telefonamos para o Uber. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pegar o lanche e vou voltar para lá. Peguei o lanche na minha casa, que não tinha lugar mais aberto. Peguei o lanche na minha casa com minha esposa e voltei para lá. Ele falou, vou te pagar. Eu falei, agora não. Deixa isso aí. Não, quero te pagar. Então agora não. Não, quero te pagar, agora não. Você vai lá em casa tomar um café comigo. Ele falou, tá bom. Você acha que Deus não se importa? Deus se importa. Não consegue fazer com todo mundo, mas a gente pode fazer com alguém. Talvez você não consiga fazer com todos os desamparados de Campinas, mas você pode pegar um. Irmã Valéria está em casa se recuperando, nós acompanhamos um jovem que ela acompanhou, que hoje está servindo ao Senhor, que ela pegou na rua, ela e o esposo, colocaram, discipularam, ajudaram. Então, você pode fazer com um, você não consegue fazer com todos, mas você pode fazer com um. Tem muita gente que está perto de nós, que às vezes a vida, a situação, um cônjuge, um filho, isso e aquilo, quer fazer inimigo. Não são inimigos, não são. O Senhor vai transformá-los em servos do Deus Altíssimo. O avivamento vai vir. O avivamento virá e vai transformar nossos inimigos em amigos. Se Jonas tivesse entendido que Deus estava transformando uma nação inimiga numa nação amiga, ele não teria ficado bravo com Deus, mas ele não entendeu pela cegueira espiritual do seu ódio. Ele tinha tanto ódio pelos ninivitas, porque eles eram tão maus, que ele não viu a mão de Deus agindo. Certa vez um homem foi buscar um pastor para se divorciar da sua esposa. Ele chegou, pastor, não dá mais, eu tenho que me divorciar da minha esposa. O pastor disse, mas a Bíblia diz que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O homem olhou para o pastor e disse, mas eu não consigo, pastor. Eu não sou igual a Jesus e eu não consigo amar minha esposa como Cristo amou sua igreja, então eu quero o divórcio. O pastor diz, bom, se você não consegue assim, Jesus diz que nós devemos amar o próximo. Você deve continuar amando sua esposa. E aí o homem disse, não, pastor, ela me traiu. E não tem como eu amá-la. Depois disso, houve traição, pastor. Eu não a desejo, não a quero, não quero mais. Ela se tornou um inimigo para mim. O pastor falou, então, o terceiro e último verso que eu te deixo, que Jesus te mandou fazer: ame os seus inimigos. A gente vai dando um jeitinho para não amar as pessoas, e Deus está colocando pessoas ao nosso redor, como você bem os conhece, você sabe quem são essas pessoas que você pode tocar com o dedo de Deus, e nós não vemos como amigos, mas eu quero desafiar você essa noite, que em nome de Jesus, nossos inimigos se transformem em amigos, pelo poder do Senhor. Amém? Não foi muito forte. Que Deus transforme os nossos inimigos em amigos, pelo poder do Senhor. Quarto lugar, eu devo me preocupar com aqueles que estão perto do caminho, mas sem salvação. E esse é o último exemplo que eu te dou
nessa noite. O cego de Jericó é um exemplo extraordinário. Abra a Bíblia comigo em Marcos 10, 46, por favor. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-mo. Chame-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Verso 51. O que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Verso 52. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Ele estava à beira do caminho. Mas quando Jesus o tocou, ele seguiu Jesus no caminho. Mas ele estava à beira do caminho. Mas quando Jesus o tocou, ele seguiu Jesus pelo caminho. Basicamente, a palavra de Deus mostra um homem sentado mendigando perto do caminho, mas não no caminho. Isso me chama muito a atenção, porque há dois tipos, pelo menos, de cegueira: a espiritual e a física. Esse homem parece que tinha física, mas quando diz a Bíblia que ele ouviu de Jesus, ele logo gritou por Jesus. Mas ele estava à beira do caminho. Repare que a beira do caminho é próximo do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há muita gente à beira do caminho. Há muita gente que eu passo perto, que estão perto do caminho, mas não estão no caminho. Eles não estão juntos conosco. E agora, meu amado irmão, segure aí, aperte seu cinto, porque Deus tem falado ao meu coração. Querido, muito vovozinho nosso e vovozinha que nós temos, nós achamos que serão salvos porque eles são bonzinhos. Ah, pastor, certamente Deus vai salvar a minha vovozinha e o meu vovozinho, porque o senhor não sabe a canja de galinha que a minha avó faz, o amorzinho que ela me trata quando eu vou na casa dela. Irmão, que bom, quem sabe um dia a gente vai lá tomar junto a canja de galinha que a sua avó faz. Mas a canja de galinha que a sua avó faz não pode salvá-la. Pastor, certamente Deus tem um lugarzinho lá no céu para minha avó e meu avô, porque eles são tão bonzinhos. A Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se você não invocar o nome de Jesus, você nunca será salvo. O único que pode salvar seu vovô é Jesus. E se ele não invocar o nome de Jesus, ele não será salvo. Ele pode ser bonzinho, mas ele não é salvo. Ele pode ser melhor que você em muitas coisas, mas se você aceitou Jesus e ele não, você vai para o céu e o seu vovozinho não. Porque ele pode ser bom, mas ele não é bom o suficiente. Ele não é perfeito. E só pode entrar no céu quem for perfeito igual Jesus é. Então Jesus tem que entrar na nossa vida e morar dentro de nós. E aleluia, você será salvo pelo nome de Jesus Cristo. Pastor, meu vizinho acredita em boas obras. E ele, toda vez que passa alguém perto da casa dele, ele dá coisas, ele ajuda, ele fortalece. Pastor, ele vai ser salvo? Não.
Pastor, mas ele faz muitas boas obras. Mas a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você tem que entender, meu amigo, que teu vizinho bonzinho também não pode ser salvo. Porque somos salvos pela graça, somos salvos de graça, mas você é salvo pela fé. Mas pastor, ele faz tanta coisa boa. Pastor, ele faz tanta coisa boa, mas a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça, por meio da fé, e não vem de você a salvação. Porque se você pudesse se salvar, se o irmão Jair pudesse fazer tanta coisa boa, que ele pudesse ser salvo pelas suas obras, ele não precisaria de Jesus. E Jesus veio porque nós não conseguimos ser perfeitos. Você tem boas obras, mas você também tem obras ruins. Você tem coisas boas, mas você tem coisas ruins. E as ruins te condenam. Então eu preciso ser salvo pela graça. Como você pode dizer amém? Ô pastor, aquele religioso fervoroso, ele não é cristão, mas ele é fervoroso, ele vai para o céu, pastor, porque todos os caminhos levam a Deus, não é, pastor? Não é não, meu filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é pastor que te salva, não é padre que te salva, não é religião que te salva. A Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, rapaz, você tem que sair à beira do caminho e entrar no caminho com Jesus, dizendo, Jesus, tu és o meu caminho a partir de agora. Pedro disse, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens que possamos ser salvos. Não tem nenhum outro nome. Pastor não salva, padre não salva, bispo não salva, papa não salva, apóstolo não salva. Jesus salva. Pastor e Maria salva. Diz a Bíblia aqui em João 2,5. Disse-lhe então sua mãe aos serventes, Maria disse aos serventes, fazei tudo quanto Cristo vos mandar. A própria Maria mandou que fizéssemos tudo que Jesus mandou fazer. Vou voltar a dizer, filho, se você ler esse Bíblia inteiro, você não vai ver ninguém adorando a Paulo, ninguém adorando a Pedro, ninguém adorando a pastor, ninguém adorando a religioso nenhum. Todos se prostravam diante do único nome que pode salvar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Estar próximo no caminho não significa ser salvo. Salvação é uma decisão firme e clara. A pessoa tem que dizer, eu sei que sou um pecador, pastor, mas eu quero um Salvador na minha vida, eu quero um Senhor. Eu não quero me colocar minha fé em nenhum outro. Pastor, por que você está pregando isso? A cantata não é a semana que vem? Sim, é a semana que vem. Para que você entenda que seu vizinho, seu avô, seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto precisam entrar no caminho e não estar à beira do caminho. Você tem que trazê-lo para ser impactado pela palavra. Ele tem que receber Jesus como Salvador. Ele tem que ser transformado pelo poder do Senhor. E aí nós vamos ter muitas pessoas recebendo Jesus essa noite da cantata, para a glória do nome de Deus o Pai. Eles serão salvos, porque depositaram sua fé em Cristo. Como você pode dizer amém a isso? A Bíblia diz que Bartimeu jogou sua capa, ele correu para Jesus, ele estava à beira do caminho, agora ia com Jesus no caminho. E é tão interessante isso. Jesus perguntou, o que tu queres, Bartimeu? Ele falou, eu quero ver de novo, Senhor. Ele falou, então, que aconteça isso. Queridos, nós como igreja, nós não, em nome de Jesus, nós não vamos deixar que as pessoas que aceitarem a Cristo no domingo que vem, fiquem soltos como crianças que não têm pai e não têm mãe. Eu creio, irmão, que Deus vai levantar essa noite pessoas que amam pessoas aqui. Eu creio que Deus vai levantar no nosso meio pessoas que dizem sim, pastor, pode contar comigo que eu vou levar a palavra de Deus a alguém.
Eu acredito, irmão, que as pessoas que aceitarem a Cristo no domingo aqui vão ser abraçados com amor. E irmãos e irmãs, com muito carinho em seu coração, diz: pastor, deixa que essa família eu vou cuidar. Eu vou lá, eu vou levar a Bíblia. Nós já temos o nosso gabinete, poderia até ter trazido, mas esqueci. Aqui, uma Bíblia linda, com uma caneta maravilhosa, num laço de presente. Nós vamos dar de presente a todos aqueles que aceitarem Jesus. E mais, nós vamos na casa dessas pessoas. E mais, nós vamos oferecer o nosso testemunho. E mais, nós vamos telefonar para eles. E mais, nós vamos visitar a casa deles. E depois vamos pegar esses bebezinhos espirituais, dizendo: vocês não podem ficar sozinhos. Deixe-me dar mamadeira para você. Deixe-me contar de Jesus. E eu creio, irmãos, que muitas famílias serão salvas e resgatadas em nome do Cordeiro. Essa igreja tem feito isso há muitos anos. A gente vai até eles. Toda pessoa que aceita Jesus. Tinha até uma pessoa de Indaiatuba, né? Indaiatuba? Piracicaba. Que o Rodney e a Osana foram lá em Piracicaba. Eles ficaram muito felizes. Falaram: agora falta só o pastor James. Eu falei: qualquer dia. Deus é bom. Já estava com as minhas tarefas aqui. Mas nós vamos. Nós vamos à casa de cada um deles, para mostrar e não para falar o amor de Cristo. Mostrar que alguém fez isso conosco. Alguém me pegou pela mão. Alguém me discipulou. Alguém levou a palavra de Cristo para nós. E agora é a nossa vez de levar para alguém. Mas pastor, eu não sou pastor. Não precisa ser pastor, filho. Você precisa ter amor no seu coração. Sabe o que é, pastor? Para com isso. Ajude uma equipe. Vá com alguém. Leve a palavra de Cristo a alguém. Desafia você mesmo, dizendo: pastor, se alguém se converter e eu puder aqui ajudar, quem sabe mais perto da minha casa, pastor, eu quero ir, eu quero ajudar, eu quero fortalecer. A Bíblia diz para nós isso. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Essa semana eu quero desafiar você. E eu vou terminar aqui. Quero desafiar você a buscar o interesse de outra pessoa. Eu sei que você corre com o seu serviço. Eu sei que muitos estão aqui na igreja, até já cansados da semana, dizendo: oh pastor, aleluia por esse culto. Mas eu quero chegar em casa, quero colocar aquela minha touquinha, meu pijama cheiroso. Quero deitar na cama e dizer: aleluia, estou cansado. Estou batalhando com a vida. Pastor, eu ainda quero esse ano fechar algumas contas. Mas eu te peço que não seja essa semana. Eu te peço que essa semana seja ao contrário. Que essa semana você pense na outra pessoa. Que essa semana você pense em alguém que precisa do teu toque. Que essa semana você se coloque na mão de Deus para Deus te usar. Que essa semana o teu carro possa ser uma bênção para buscar alguém. Ou se você não acha, né, o pastor está meio assim assado, mas que você, olha, eu vou ajudar dessa forma. Pastor, eu vou pagar a passagem. Pastor, eu vou mandar um presente. Pastor, eu vou mandar um bolo para aquela pessoa, porque eu quero me aproximar para ganhá-la para Cristo. Deus vai te ajudar. O que a gente não pode, não deve, é vir domingo que vem aqui para uma cantata que é evangelística, uma cantata para falar do nosso Deus, uma cantata que fala sobre o poder de Deus, que fala que Jesus nasceu, que precisa nascer no coração das pessoas sozinho para cá. A gente não deve, não é que não pode, não deve. Ah pastor, eu convidei, eles não vieram. Bom, mas você convidou, então você foi, você se preocupou, você levou um convite, você colocou no seu coração de não vir sozinho, se esforçou de passar, de ajudar a pessoa para vir. Então você fez o que Cristo mandou. Amém por isso. Mas que esses bancos aqui estejam cheios para a glória do Senhor.
Que esses bancos que hoje não estão cheios, sejam cheios. Quem sabe, pela primeira vez na cantata, os crentes têm que ficar de pé e as pessoas que estão vindo, nossos amigos, vão ficar sentados bem gostosos, no ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus, enquanto um grupo de cristãos estão com as suas mãos erguidas, orando lá atrás, dizendo: salva Deus, salva Deus, salva Deus, salva Deus, salva Deus, salva Deus essa noite. Por quê? Porque a Bíblia diz: ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Essa semana, conclama a igreja para que se preocupe com as outras pessoas, com aqueles que têm cargas maiores que as suas forças, com aqueles que estão feridos, com aqueles que são nossos inimigos, ou com aqueles que estão à beira do caminho, ou quase salvos. E que você leve um convite, uma palavra, e que você seja um instrumento na mão de Deus. Nessa noite, não é nada para você, mas para os outros. Se essa noite, nesse lugar, enquanto a equipe de louvor está vindo para cá, você sentir no seu coração, dizer: pastor, eu quero ser um instrumento de Deus, os convites já estão prontos. Aliás, muito lindo. Obrigado, pastores, irmãos que ajudaram, enfim. Lindo, lindo, lindo. O convite já está pronto. Papel maravilhoso. O convite está ok. Para você e eu pegar esses convites e encher essa igreja de pessoas para ouvir do Evangelho. Esperança é o tema da cantata. Pastor, eu quero levar esperança para alguém. Se nessa noite você diz: pastor, eu quero ser alguém que vai ser usado por Deus para convidar e ajudar. Se você sente que é com você, eu vou pedir para você ficar de pé comigo agora e abaixe sua cabeça aí no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, abaixe sua cabeça. Eu queria que você pensasse comigo de todas as pessoas que você sente que não tem mais forças, que a carga é maior do que elas podem suportar. Ou pessoas que estão feridas, ou pessoas que são inimigos, ou pessoas que estão quase salvas. E que você nessa noite, enquanto... Carlos, por favor, pode apagar para eles louvarem. Enquanto você está aqui pensando, que o Espírito Santo ilumine você. Que o Espírito Santo ilumine sua vida. E que Ele sopre sobre você aquelas pessoas, aqueles nomes, não é? Você diz: puxa, pastor, está vindo aqui no meu coração algumas pessoas, eu quero colocá-los diante do altar. E se você sente de orar por essas pessoas, e para que você seja um instrumento na mão de Deus, sai do seu lugar, venha para cá. Pastor, eu quero colocar diante de Deus para ajudar alguém. Enquanto o pessoal está louvando, sai do seu lugar, venha para cá. Em nome do Senhor, vamos estar orando.